Boa noite, a paz do Senhor. Estamos começando mais um Base Bíblica Podcast. E hoje vamos para o nosso 6º episódio sobre política e religião. Existe relação entre eles? Quero agradecer a todos que já estavam nos aguardando, né, antes de a gente começar, e já entraram, já deixaram a mensagem aí, a Marcela, já entrou minha mãe, né? O pastor Rogério acabou de entrar aí também. Né, se você está nos acompanhando, né, deixa sua mensagem aqui no chat, né, aquelas pessoas que gostam de falar aqui, gostam de comentar, pode deixar o seu comentário aqui no chat, pode também fazer perguntas, caso esteja alguma dúvida, e aqui, dentro do possível, né, a gente vai responder aqui, tá bom? Dentro do nosso conhecimento, né, pastor Almi, daquilo que nós conhecemos, nós iremos responder. Mas eu agradeço a todos que já estão participando e não esqueça de deixar o seu like. Já deixa o seu like aí, compartilhe esse link com mais pessoas, com sua galera aí, os seus amigos de WhatsApp, né? O seu grupo aí no Facebook, no Instagram. Vai compartilhando esse link com mais pessoas. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Né, se inscreva no nosso canal, a gente tem uma meta, né, pastor Almi? Já estamos com 165 inscritos e a nossa meta é chegar a 180 inscritos. Faltam 15. Falta 15, aí, estamos chegando, já chegamos aí, né, pastor Almi? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e toque no sininho de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira nós temos Base Bíblica Podcast. Na terça-feira não tivemos aqui, né? Mas normalmente toda terça-feira nós temos. Estamos discorrendo esse assunto aí, né? Até antes das eleições já estávamos falando sobre política e religião. Aí você deve estar perguntando, mas Fernanda, mas já acabou as eleições? Vocês ainda vão continuar falando sobre política e religião? Sim, porque embora as eleições já acabou, né, pastor Almi, o nosso papel ainda continua. Como cristão, como cidadão, né? Não basta você só se preocupar com as eleições, só se preocupar com a política, né, pastor Almi, só no tempo de eleições. Você tem que se preocupar com política em todo momento, né? Em todo tempo, porque você é um cidadão brasileiro ou até mesmo cidadão de uma cidade e você tem que se preocupar, se informar, né, como seus governantes estão governando o seu país, a sua cidade, o seu estado, né, como eles estão exercendo o seu mandato, né, para você estar por dentro do que está acontecendo. Então, precisamos ser conscientes, não podemos considerar a política como a gente faz com a Copa do Mundo, né? De 4 em 4 anos, aí a gente vira brasileiro, veste a camisa, começa a gritar. Não, né? Temos que levar a política a sério, né? Embora, às vezes, a gente ainda até para comentar política, a gente parece mais torcedor de um time né, torcendo para um time do que realmente se preocupando com a nação. Nós ainda precisamos amadurecer. O ponto ideal é que o brasileiro está se preocupando mais com política, né, pastor Almi? Mas, ao mesmo tempo que ele está se preocupando, ele ainda é um pouco imaturo, porque ele debate política, ele discute política como se estivesse discutindo no futebol. E política não é futebol. A gente precisa amadurecer um pouco mais nesse campo aí, que a gente ainda leva as coisas como se fosse, cada um tem o seu time e fica tudo numa discussão. Mas vamos já para a nossa introdução, pastor Almi vai estar trazendo a introdução aqui de política e religião, 6º episódio. Existe relação entre eles? Pastor Almir, com o senhor. Tudo bem, eu sou o pastor Almir, nós vamos dar continuidade no livro Política e Religião, segundo a Bíblia. E é da página 105 até a página 114. Então, eu quero dizer que nós estamos na metade do livro. Ainda faltam as outras metade. E as eleições já se passaram, mas vai servir para a gente, para 2024, votar no vereador e prefeito. Exato. Então, o tema que nós vamos conversar é as obrigações de todos os cristãos
é procurar se informar para votar. Primeiro, todo cidadão cristão que vive numa democracia tem, no mínimo, a obrigação de ser bem informado e de votar nos candidatos e nas propostas mais coerentes com os princípios bíblicos. Então, não adianta a gente ouvir falar que temos 80% de cristão na nação brasileira. Nós temos que procurar se informar para votar de acordo com as propostas dos candidatos e que elas sejam coerentes com os princípios bíblicos. Para mim saber se é coerente ou não, eu tenho que conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então, eu quero dizer para você, se você ainda não leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ainda dá tempo. Antes de Jesus voltar, dá tempo da gente ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E posso dizer uma coisa, tem muita coisa para aprender. E a gente passa estudando a palavra de Deus a vida toda, e a conclusão que a gente chega é que nada sei. Se estudando a palavra de Deus, a gente tem que tomar cuidado, e a gente diz que nada sabemos, imagina quem não estuda a palavra de Deus. Veja que situação nós estamos, que situação nós nos encontramos. E falando relacionado tanto à religião quanto à política. Segundo, os cristãos são responsáveis por informar-se a respeito de diversas questões importantes, como idealizações, como política, como economia, como consequências que o seu voto vai trazer para a população. Então, quando eu escolho um determinado candidato, independente de quem seja, A ou B, independente de que partido seja, vai trazer uma consequência para a população. E a consequência pode ser boa ou pode ser ruim. Então, quando eu voto, eu tenho que ter responsabilidade. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, o que eu estou realizando. Quais vão ser as consequências que vão trazer para a população. Terceiro, a melhor forma de se informar é discutir as principais questões em pequenos grupos em casa ou nas igrejas sobre os mais diversos temas. Nós temos essa dificuldade de estudar até mesmo a palavra de Deus. Nós temos essa dificuldade, quanto mais relacionado à política, mas o que nos informa é que nós devemos discutir os temas em pequenos grupos, tanto em casa como nas igrejas. Outras obrigações, além de votar. Primeiro, precisamos dedicar tempo para apoiar candidato com propostas específicas. Então, em 2024, a gente já pode começar a refletir, analisar quais são os candidatos que nós podemos apoiar, quais são as suas propostas específicas. Então, nós temos que saber quais são as propostas específicas desse candidato que quer contribuir, né, com a política na nossa cidade. 2, contribuir com recursos financeiros para os partidos ajudarem a divulgação de seus candidatos. Isso aí é meio difícil, né? Isso é meio complicado, meio complexo, né? Que a gente já tem dificuldade de dar dízimo, de dar oferta. Falou em dinheiro, o povo já fica... Falou em dinheiro, a gente arruma inimizade, né? A gente pode falar sobre muitas coisas, mas só não vamos conversar sobre dinheiro, né? Conversar em pleno século XXI sobre religião, conversar sobre política e sobre dinheiro é querer arrumar inimizade, né? É querer ter inimigo. Então, tem determinadas coisas que são difíceis nós colocarmos em prática na nossa vida. 4, devemos, como cristãos, nos preparar e nos candidatar para cargos públicos
ou nos listar nas Forças Armadas para contribuir com a nossa nação. Então, o quarto item está dizendo que, como cristão, devemos nos preparar e nos candidatar para cargos públicos ou nas Forças Armadas, né, para contribuir com a nossa nação. Para aqueles que desejam contribuir com a nação, você pode analisar e refletir, né? Cada um tem uma determinada forma de pensar, eu apenas não aconselho aqueles que sejam pastores, né? Porque daí vai ter uma dificuldade maior, ou a gente trabalha para a política, ou faz a obra do reino de Deus. 5, devemos contribuir com a democracia, fazendo protestos, sem impedir o direito de ir e vir das pessoas, participando de greves legais e até mesmo de revolução civil, se for o necessário. Eu já sou um determinado tipo de pessoa que prefiro ficar quietinho no meu devido lugar, independente de pensarem se eu estou certo ou estou errado. Cada um pensa de uma determinada forma. Eu penso da seguinte forma: como democrático, eu estou tentando aprender a respeitar a opinião das outras pessoas e respeitar a escolha da maioria. Exato. E respeitando a escolha da maioria, independente se ela seja boa ou não, o problema é que a maioria fez a sua decisão, né? E não sei se é certo ou se é errado, mas às vezes a gente, como cristão, fica orando, apagando incêndio, né? Então eu falei para Deus, não vou ficar orando e nem pagando incêndio, né? Que cada um seja responsável pelos seus votos e aguente as suas consequências. E eu espero que o cristão fique firme aí com Jesus. Amém? Porque, como se dizem, né? Se o calo apertar, agora nós vamos ver realmente quem de fato é cristão ou não. E eu passo a palavra para a pastora Fernanda. Então, aqui o pastor me trouxe algumas questões. E a primeira questão, ele falou que nós devemos nos informar, né, para votar. E a gente já até falou um pouco sobre isso, né? Precisamos nos informar. E não só respeito a voto, né, a candidato, mas precisamos nos informar. Já ouvi um pastor falando assim, né? Pastor de jovens, que ele falava assim: o cristão tem que ler a Bíblia com o jornal do lado, né? Tem que ler a Bíblia com o jornal do lado. Por quê? Porque você precisa estar conhecendo os fatos que estão acontecendo no seu país, na sua nação, no mundo, né? E você vê que muitas das coisas que a própria palavra já diz, né? Está se cumprindo no mundo. Mas o que nós precisamos entender? Nós precisamos nos informar sobre tudo, não só sobre a política, sobre os candidatos. Como eu vou votar, né, no candidato que vai trazer o benefício para o meu país, mas qual o benefício? Se eu não sei nem o que está acontecendo no meu país direito, né, pastor Almir? Não sei o que está acontecendo na economia, não sei o que está acontecendo na educação, não sei o que está acontecendo na saúde, não me informo. Né? E o pastor Almir falou muito bem aqui que uma das dificuldades de muitos cristãos é porque eles não têm esse conhecimento, eles não têm o conhecimento nem da palavra de Deus, quanto mais do que está acontecendo no seu cotidiano, né? A gente vê muitas pessoas que não se informam, não lê jornal, não assistem jornal, né? E fica pela palavra dos outros sempre, né? Fica pelo que o outro está falando. Ah, tem comentário disso, tem comentário daquilo, mas eles não se preocupam em se informar, né? Em conhecer, né, o que está acontecendo na sua cidade, o que está acontecendo no seu país. E aí, como que você vai votar se você não sabe nem o que está acontecendo? Então, a gente precisa se informar, sim, a respeito dos candidatos, mas precisamos nos informar a respeito do que está acontecendo ao nosso redor, né? Lógico que tem muitos veículos de comunicação que também, né, tanta, a gente não sabe nem o que é verdade mais hoje, né, pastor Almir?
Que um fala uma coisa, outro fala outra coisa, um fala outra coisa. Então, fica nesse debate. Mas a gente precisa entender tudo isso à luz da palavra de Deus. Quando a gente não sabe o que de fato está acontecendo, a gente precisa considerar o que a palavra de Deus diz. Os nossos olhos devem estar voltados pela palavra, né? O pastor Almir trouxe outras questões também, né? De a gente se candidatar, né? De cristãos, se possível, né? Não só se informar, mas poder se inserir também na política, né? E também tem esse pensamento do pastor Almir, né? Quando ele fala pastores, eu creio que pastores que têm compromisso com a igreja local, né? Eles já não devem se comprometer tanto com a política, porque o seu compromisso está ali, né? De cuidar do ministério, da igreja, né? De levar a igreja. Mas eu creio que dentro desse corpo existem pessoas que podem ser levantadas para inserir nesse meio. Não precisa ser simplesmente o pastor, né? O problema é que às vezes o pastor tem que se envolver com tudo, né? Ele está com a igreja, ele está envolvido no canto, daí ninguém se envolve com nada, né? Então não. É necessário que os próprios membros, participantes da igreja, né, do corpo, se preocupe, né, em se inserir. Se você vê que você tem uma chamada para isso, se você gosta disso, né, se você é uma pessoa que se interessa pela política, por que não? Né? Por que não se preocupar em se lançar, em se candidatar, estudar mais, né, pastor Almir? Porque às vezes a pessoa nem você me dá, vou me candidatar, né? Não tem expressão nenhuma, não tem nada e quer se candidatar, não. Você precisa se inserir e às vezes já quer ir no cargo mais alto, né? Não começou nem como vereador, ou às vezes está lá, né, ajudando assim, simplesmente já quer começar no cargo, deputado, né? Nunca foi vereador, nunca conheceu os problemas. Né? Então, não se insira, né? Procure participar. O pastor Almir falou aqui de se envolver com em questões militares, né? Servir, né? Como no exército, servir, isso também é importante. Né? A gente precisa, sim, defender a nossa pátria. Não podemos ser... A gente tem que entender, porque nas ideologias, né, pastor Almir, tem muitas visões, né? A gente tem a visão aí da democracia, do conservadorismo, do comunismo, a gente tem a visão do nacionalismo. O que a gente não pode levar é nenhuma dessas ideologias ao extremo. Né? Você precisa sim amar sua pátria, você precisa sim amar sua nação, né? Amar a bandeira, a nação a qual você vive, né? A nação a qual você nasceu, você precisa sim amar, mas você não pode ser isso ao extremo, a ponto de excluir outras nações, né, pastor Almir? Como a gente vê que a pessoa é tão patriota, que às vezes ela acha que as outras nações não são nada. Né? Isso é mal, isso não é verdadeiro com o que a palavra de Deus diz. Então, nós precisamos amar a nossa pátria, nós precisamos amar a nossa nação, mas não podemos colocar ela acima de tudo, né? Acima de todas as coisas. Né? Temos que deixar ela no seu devido lugar. A única coisa que nós devemos deixar acima de tudo é Deus, né? Deus, sim, tem que estar acima de todas as coisas em nossa vida. Nós precisamos exercer, sim, o amor à nossa pátria, né? Outra questão que o pastor Almir levantou aqui, né, pastor Almir? Foi da nação que o senhor falou, né, de a gente exercer, e eu acho isso fundamental. Talvez você não tenha essa chamada para ser um militar, para ser estar no exército, mas você pode se envolver com a nação de várias outras maneiras, né? Existem outras formas de a gente se envolver com a nossa nação, de a gente se dedicar à nossa nação, né, cuidar da nossa nação. Então, primeiro ponto é você estar envolvido. É você estar se informando, é você conhecer, é você participar. O problema real de todos nós é que a gente é muito espectador, pastor Almir,
mas na hora de palpitar, a gente gosta de palpitar em tudo, né? A gente é espectador da igreja, porque tem gente que só é espectador da igreja, não participa de nada, mas quer dar palpite em tudo, né? Somos reais palpiteiros, mas a gente não participa. Então, precisamos ter esse engajamento, precisamos nos esforçar, precisamos nos dedicar, precisamos exercer a nossa cidadania como filhos de Deus, né? Como filhos de Deus. Se Cristo nos libertou, se Cristo nos salvou, foi para que nós viéssemos no nome dele, em nome dele, realizar boas obras. Né? Não tem como Cristo me salvar e eu não me preocupar com o meu próximo, com a minha nação, com a minha cidade. Que salvação é essa? Que eu só olho para o meu umbigo, só olho para mim e só se preocupo comigo. Não, a salvação ela me transforma e ela transforma, me transforma de dentro para fora e tira o meu olhar egoísta do meu próprio eu, né, de só olhar para mim e começa a me transformar e fazer eu olhar para um todo, fazer eu olhar para o meu próximo, fazer eu olhar para as pessoas que estão ao meu lado e eu me engajar e se preocupar com essas pessoas. Mas a salvação que não me faz olhar para o próximo, não me faz colocar a mão no arado em favor de alguém, pastor Almir. Então quer dizer que eu nunca fui salvo, eu preciso ser salvo primeiro, né? Eu preciso receber Jesus Cristo como suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Se eu não consigo ter esse olhar de participar das obras de Cristo no mundo, né, eu não fui salvo. Então eu preciso ser uma cristã ativa, uma cristã participante, né? O reino ele está em movimento, ele não é estático, ele não está parado, ele não está parado em nenhum lugar, mas ele se move, e ele se move através do Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas para que a gente possa exercer o propósito de Deus aqui na Terra, seja em macro, como a gente fala, a nação, seja no micro também, como a gente pode falar, na cidade, num bairro, numa rua, né? Ou se não, até o nosso vizinho. Se eu conseguir alcançar o meu vizinho, eu já estou fazendo a diferença, pastor Almir. O problema é que a gente não consegue enxergar além disso, a gente só consegue enxergar as nossas necessidades. E precisamos enxergar além das nossas necessidades. Pastora Fernanda, conversamos aqui a respeito de mídia e internet, e a gente vê aqui, por exemplo, que nos dias de hoje nós não temos uma informação através da mídia na televisão. E na internet tem muito fake news, então ela precisa ser regulada. E às vezes a gente vê determinados candidatos, por exemplo, a gente pode ver aqui da nossa cidade de Jacareí, que eles foram candidatos a deputado. E ao invés de desejarem começar pelo cargo menor, eles optaram ser deputados estadual, porque na próxima eleição de 2024, eles têm uma estratégia e um desejo de se candidatar, ou a vereador ou a prefeito. Sim. Então, eles usam dessa estratégia. Agora, a gente vê, por exemplo, quando a gente conversa a respeito de pastor, né? Que pastor é aquele que, dentro de um jogo, dentro de um futebol, ele é aquele que ele sai da defesa, ele chuta a bola para o ataque, ele vai, pega a bola no ataque, chuta no gol, e ele mesmo se posiciona no gol como goleiro para pegar essa mesma bola que ele chutou, né? Mas é porque a gente esqueceu de um detalhe, né? Que é dos 5 ministérios, Exato. Né? Que hoje a gente não pode viver em função do governo pastoral conforme ele era antigamente. E até isso sair, né, das nossas entranhas é difícil. E outra coisa que a gente, finalizando essa parte, que é precisa
que é preciso entender que a gente tem que fazer por amor e não pensar no salário que podemos receber, né? Exato. Por exemplo, quando uma pessoa se candidata como vereador, será que ela está se candidatando realmente porque está preocupado com a população carente e necessitada, ou porque ela está preocupada com o salário que ela vai ganhar? Então é difícil de saber todas essas coisas, mas devagar, né, as pessoas é que têm que tentar identificar nesses candidatos quais são realmente as suas verdadeiras intenções. Então, 2024 está chegando aí, e que a igreja possa se amadurecer nesse sentido, né? Quando for votar agora em 2024, seja um pouquinho mais madura. Os governos devem punir o mal e incentivar o bem. Primeiro, a primeira indicação de que Deus instituiu o governo civil na sociedade humana se encontra no início da história, em Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6. Então, nós vemos aqui que a primeira instituição de governo civil na sociedade humana se encontra em Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6. Logo depois do dilúvio, quando Noé e sua família saíram da arca, Deus disse que o crime de homicídio seria pago com a própria vida do homem, ou que outros crimes cometidos teriam uma punição a respeito disso. Terceiro, as ordens a Noé, em Gênesis 9, foram dadas no início do restabelecimento da sociedade humana, que depois Deus destruiu todos, exceto a família de Noé, com as águas do dilúvio. Então, Deus tinha dado uma lei para que eles obedecessem, e essa lei foi quebrada e, em consequência, Deus chegou à conclusão que seria melhor destruir o homem. Mas Deus restabeleceu a vida humana através da família de Noé. Portanto, uma interpretação bíblica criteriosa são relevantes para toda a raça humana em todas as épocas. 4. Uma vez estabelecido esse princípio, a imposição de pena de menores para crimes é legítima, visto que, se o governo tem o direito de aplicar o castigo mais severo para todos, também tem o direito de aplicar o castigo menos severo para crimes menores. Isso a gente vai observar em governos que são instituídos por Deus e governos que não foram que as pessoas votaram, mas que eles não e as suas ideologias não eram conforme a vontade de Deus. Então, nós vamos ver daqui para frente que tipo de governo nós temos. É aquele que deseja colocar a palavra de Deus em prática, ou é aquele que deseja ser contra a palavra de Deus? E quando nós somos contra a palavra de Deus, nós temos consequências sérias. Aqui fala a respeito de duas situações. A primeira situação é que o crime foi identificado, né, como a maior punição, sendo também que ele dá liberdade para que também aqueles crimes de menor punição também sejam punidos, né? É uma forma de não incentivar as pessoas a não praticarem o bem. E quarto, uma vez estabelecido esse princípio, a imposição de penas de menores para crime é legítima, visto
que se o governo tem o direito de aplicar o castigo mais severo para todos, também tem o direito de aplicar castigo menos severo para crimes menores. E nas leis, tanto em Êxodo quanto Deuteronômio, várias penas são definidas para governar o povo de Israel. Essa ordem é de grande relevância no século XXI, pois foi dada a Noé, muito antes do estabelecimento do povo de Israel como descendência de Abraão, como nós podemos observar em Gênesis capítulo 12. Então, antes de Israel ser instituído como nação, em Gênesis capítulo 9, Deus já havia dado determinadas ordens para que fossem obedecidas. Leis, né? Então, o governo, ele serve, o dever do Estado, né? Segundo as Escrituras, como a gente vê aqui, é punir o mal e incentivar o que é bom, né? Mas a gente vê que muitos governos, eles distorcem, né? Ele às vezes aplaude o mal e pune o bem, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento. O governo, o dever do Estado é, sim, incentivar o bem das pessoas, que as pessoas façam práticas boas, que tenham decisões boas, escolhas boas, que vai trazer benefícios, né, pessoal, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E também trazer punição sobre o mal. E aí ele fala até sobre a questão da menoridade, né? O autor vai dizer, né? E a gente tem essa questão aí muito discutida, né? O menor tem que pagar, se ele já tem uma consciência, né, pastor? Eu não vejo problema. Se ele tem condições de decidir, de pensar o que é mal, o que é certo, eu creio sim que ele deve pagar pelo crime que ele cometeu. E às vezes a gente acha que não, porque ele é menor, fica protegendo. Não, o governo está aí para isso, para punir as práticas que são violentas, que são maldosas, que ferem o direito de outra pessoa, né? Por isso que devemos entender qual é a função do Estado. Às vezes a gente acha que a função do Estado é dar qualquer tipo de libertinagem para a gente. Não, a gente tem que entender que o Estado ele existe e ele foi instituído pelo próprio Deus, né? A gente tem que entender isso, né? Nenhum governador ele sobe se não for permissão de Deus, né? Nenhum governante sobe se Deus não permitir, né? Deus permite, né? Mas a gente tem que entender que o dever do Estado é punir o mal e incentivar o bem. E aí, trazendo de volta que o pastor Almir estava falando no tópico anterior, sobre manifestações, quando a manifestação ela é legal? Quando você vê que um governo está ferindo os princípios estabelecidos por Deus, né, pastor Almir? Porque às vezes, né, muitas vezes a igreja, né, até mesmo a própria igreja não incentivou, né? Às vezes a igreja fala que não é bom as pessoas manifestarem, né? Ou se não fazer manifestação, mas se está ferindo os princípios, né? Que vai contra a palavra de Deus, é necessário sim que a gente venha assim fazer manifestações pacíficas, né? Porque existem vários tipos de manifestações, né? A gente tem visto aí que pessoas querem trazer violência, querem trazer bagunça, querem trazer baderna, e isso não é também legal. Mas a gente tem que entender que se está ferindo os princípios, fora da vontade de Deus, fora aquilo que foi estabelecido pelo próprio Deus, né? Se o governo ele está sendo um tirano, né, ou um anarquista, né, praticando várias maldades, praticando várias injustiças, a gente deve se opor a esse governo, né? Se opor. A gente falou aqui quando um cristão pode desobedecer um governo, né? Porque Deus diz que a gente deve obedecer às nossas autoridades, porque elas foram instituídas por Deus para o incentivo do bem
e a punição do mal. Então, olha só, Deus instituiu todas as autoridades, mas quando essas autoridades estão ferindo princípios estabelecidos por Deus, a gente tem sim esse direito de desobedecê-las, pastor Mi, né? Ah, mas aonde está isso na Constituição? Isso aqui está na palavra, né? Devemos nos opor. E temos muitos testemunhos de pessoas que se oporam, né? Quantos cristãos, na época do apóstolo Paulo, né, ali Pedro, foram mortos porque eles se oporam ao governo, porque o governo estava, né, se opondo, né, aquilo que Deus estabeleceu, aos princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Então, eles foram contra aquele governo. Mas se o governo está praticando bem, está exercendo bem o seu governo, por que eu vou me opor, né, pastor? Porque eu vou querer fazer. Não, aí eu não tenho, aí eu tenho que me sujeitar e continuar fazendo o meu trabalho, e continuar na prática do bem, e continuar orando sim pelo meu governo, para que prevaleça, né? Orando sim para que a vontade de Deus seja feita, né? A gente vê aí que Paulo vai dizer para Timóteo, né, para orar pelos governantes, né, porque para que haja paz, para que haja tranquilidade, né? E ele trazendo cartas, ele estando preso mesmo injustamente, ele escrevia ali falando, né, para que eles viessem orar pelos governantes. Nós vemos Jeremias falando para o povo que estava em cativeiro orar pela Babilônia, para que houvesse prosperidade na Babilônia. Olha só, mesmo em governos maus, Deus pede para que a igreja ore. E esse é o dever da igreja: está orando, está intercedendo, querendo sim que os nossos governantes venham exercer e venham praticar o bem, e venham sim punir toda forma de mal, né, que existe aí entre as nações. Se tem algo que foi instituído por Deus para a punição do mal, é o Estado, né? O governo existe para punir o mal e incentivar o bem. Quando ele deixa de cumprir isso, ele sai do seu propósito, né, pastor Almir? Ele sai do propósito para qual ele foi instituído. Pastora Fernanda, o Estado, o TSE, ou o povo, devem ser democráticos. Significa que devem obedecer à Constituição, para não prevalecer a anarquia. Exatamente. A anarquia é um mal extremamente destrutivo. No Antigo Testamento, reforça a necessidade do governo refrear o mal, pois mostra que quando não há governo, ou quando o governo é tão fraco que não consegue impor as leis, os resultados são terrivelmente destrutivos. Os relatos em Juízes, capítulo 17, versículo 6, capítulo 18, versículo 1, capítulo 19, versículo 1, capítulo 21, versículo 25, abrangem alguns dos pecados mais horríveis registrados em toda a Bíblia, resultado da anarquia, que não havia rei em Israel. Primeiro, Juízes 17, 6. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria diante dos seus olhos. 2. Juízes 18, 1. Quando não havia rei em Israel, as tribos dos danitas buscavam, através das mulheres estranhas, heranças para habitar juntamente com eles e na terra prometida. 3. Juízes 19, 1. Naqueles dias que não haviam rei em Israel, os levitas tomaram mulheres estranhas, concubinas, para suas esposas. 4. Juízes 21, 23 a 25. Os filhos de Benjamim levaram mulheres, filhas de Siló, como esposas, para reedificarem as cidades. E quando não há autoridade governamental para deter os perversos, o mal sempre prevalece, o mal sempre propaga.
É interessante, pastor Almir, né? Esse livro, o livro de Juízes é interessante, né? Deus sempre instituiu juízes para defender o povo de Israel contra o mal, né? Porque o povo de Israel entrava numa devassidão, né? E é interessante que nesse texto ele vai dizer por não haver rei, por não ter liderança, né? Então, o papel da liderança ele é muito importante, né? Se a liderança ela também é uma liderança corrompida, ela ajuda o povo, né, A se a se corromper. corromper. A gente vai ver isso muito lá no reinado de Acabe, né? Que Acabe era um rei totalmente omisso, né? Ele era bem omisso. E a nação de Israel começou a se debandar também, juntamente com ele, né? Servindo a outros deuses, praticando tantas imoralidades, né? Então, por falta de rei ou por omissão de rei, né, o povo padece, né? Por omissão de rei, quando a liderança não cumpre o seu papel também, ou por falta dessa liderança, né, a nação pode se corromper. Qualquer nação pode se corromper. Eu lembro da palavra até do pastor Rogério, que ele trouxe aqui: basta apenas um homem. Se tem uma pessoa com caráter íntegro, disposto a praticar o bem, basta uma pessoa para Deus mudar toda a história. E Juízes é o relato disso. Bastava um homem se posicionar diante de Deus, e Deus usava aquela pessoa para salvar Israel das mãos dos seus inimigos, né? Das mãos daqueles que oprimiam o povo. Então, é necessário, né, a gente ter lideranças, pastor Almir, que exerce isso, né, que entenda o seu papel e queira o bem da sua nação, esteja ali entendendo que ele não está ali para ser tirano nem maioral, mas ele está ali para servir, né? O papel do líder é servir o seu povo, né? Jesus foi muito claro nisso, né? Ele fala que ele, sendo mestre, ele serviu a todos. Então, o papel do governador, do presidente, dos deputados que estão ali, do vereador, do prefeito, não é eles serem tirano e achar que eles estão ali para fazer o que eles bem quiserem, mas é que eles entenderem que eles estão ali a serviço do povo, porque foi o povo, né? A gente está numa democracia, o povo colocou eles ali, entendendo que eles são um representante que vai fazer o bem para a nação, ou para a sua cidade, ou para o seu estado. E quando eles deixam de exercer isso, né, eles estão corrompendo, eles estão deixando de cumprir o seu papel. Então, é necessário que a gente entenda também o papel da liderança, né? Quem a gente quer como líder, quem a gente quer para exercer esse papel. Se a pessoa vai nos desvirtuar, né, pastor Almir? Ou se a pessoa vai, né, nos levar a um caminho de integridade, um caminho de prática do bem, um caminho de prática de justiça, né? Ou se a pessoa vai debandar para imoralidade. Então, qual é o tipo de liderança que você quer para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país? Que vai realmente praticar o bem e fazer o bem para todos, ou o bem só para alguns, né? Ou o bem só para ele, para a turma dele, ou para quem ele quer privilegiar. Então, a gente precisa entender que tipo de governo que a gente quer e quem somos nós também nesse governo, né? Porque o governo é reflexo daquilo que a gente é, né, pastor? Se a gente tem uma vida imoral, se a gente gosta de corromper, se a gente gosta de praticar injustiça, se a gente gosta de defraudar, né? Então a gente vai escolher governadores, presidentes de acordo com aquilo que nós somos, né? Então, mas se a gente quer o bem, se a gente gosta de praticar justiça, se a gente gosta daquilo que é bom, né? Daquilo que é justo, a gente vai pôr governos que sejam justos, né? A gente não pode, embora a gente tenha aí no nosso país muitas pessoas, né, que passam por necessidades, a gente entende isso, mas a gente não pode basear e
impor, estabelecer governos de acordo com a nossa necessidade, né, pastor Almir? Eu estou passando uma necessidade, aí vem um candidato que conhece, né, a nossa fragilidade. Eu te dou, se você votar em mim, olha, eu te dou um cargo, ou se não, eu te dou uma cesta básica. Não, você não pode se vender por isso, né? Você não pode, porque isso é tão corrupção como ele rouba milhões. Se ele já está te comprando com uma cesta básica ou com um cargo no lugar, ou que ele vai fazer alguma coisa, né? Então ele já está mostrando a face dele, quem ele é, que ele está pronto para corromper. Então a gente não pode instituir governo pelas necessidades que temos, né? Mas a gente tem que instituir governo pelo um todo, né? Em querer o bem de um todo, não só o nosso bem. E depois que é instituído o governo, as pessoas ficam criticando o governo. Exato. E ao invés de criticar, as pessoas deveriam orar pelo governo. Eu estava analisando algumas pessoas que se dizem ser cristãos e estavam falando do atual governo agora que ganhou e fazendo ameaças, profecias com ameaças de morte. Aí eu fui dar uma olhadinha na palavra de Deus, se eu encontrava alguma coisa semelhante. Eu não vi, eu vi a igreja sendo perseguida. Exato. Eu não vi a igreja ameaçando as autoridades. Exato, e o papel da igreja é interceder, né? E o governo que Deus estabelece, né, muitas vezes tem a ver mais com nós do que com o próprio governo mesmo, né? Tem a ver mais com quem nós somos do que com o próprio governo. Deus estabelece governos bons e às vezes ele permite governos ruins para nossa correção, para a correção tanto da igreja quanto do povo, né? Então a gente precisa entender isso aí também. O rei Herodes perseguiu quando Jesus nasceu, queria matar Jesus, e nem por causa disso Deus matou o rei Herodes. Deus permitiu que no tempo que ele tivesse que morrer, ele morreu. Da mesma forma, nós vamos ver lá, Faraó. Exato. Faraó perseguiu o povo de Deus, e nem por causa disso Deus matou Faraó. E Faraó, e é interessante que o Faraó era um governo mau, pastor Almir. E Deus levantou ele, endureceu o coração dele justamente para tratar com o povo, né? Para tratar com o povo de Israel. Não tinha nada a ver com o Faraó e o Egito. O tratamento de Deus era com o povo. Então, às vezes você está pensando que esse governo, não sei o quê, tem a ver com o governo. Não, tem a ver com o povo. E às vezes Deus institui para tratar o povo, para tratar a igreja também, né? Nos levar a nos posicionar, né? Então a gente precisa entender, né? O tempo, o modo, né, de agir. E a gente precisa começar a agir e entender o que Deus quer nos levar a nos mover, né, nos levar a tratar. No tempo de Israel, muito dos governantes, né, ali da Judéia começou a perseguir, do tempo dos apóstolos, dos discípulos, muitos começaram a perseguir a igreja. E por que a igreja foi perseguida naquele tempo? Porque até então os judeus achavam que a palavra, o evangelho de Cristo era só para eles. Aí eles começaram a criar panelinha, né? Ficar ali, não, vamos ficar aqui em Jerusalém, não sei o quê. Aí Deus foi lá e enviou a perseguição para eles começar a sair, né? E aí eles tiveram que divulgar a palavra para todas, né? Pedro com muita resistência ainda, mas ainda assim teve que abrir para todos. Mas olha só, a intenção era ficar ali, né? Embora Deus falou, e Jesus já tinha avisado, né? Vocês anunciarão na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Mas eles ficaram só ali. E aí veio a perseguição e foi necessário eles saírem dos lugares onde eles estavam, se moverem e começar a evangelizar outros povos. Então, existe um tratado de Deus também com a igreja, não só com o povo, mas também com a igreja.
Pastora Fernanda, aqui eu finalizo e na próxima terça-feira a gente dá continuidade. E voltamos a falar, né, sobre política, sobre religião. Agora que as eleições já passou, né, pastor Almir? Entenda qual é o seu papel, né, qual deve ser a sua preocupação. E agora, pastor Almir, né? E agora, Fernanda? Já acabou as eleições, como que eu tenho que me mover? Né, como o pastor Almir falou aqui, orando, né? Conhecendo mais, porque você não vai deixar só para se informar sobre os seus candidatos depois, quando tiver umas novas eleições. Procure como eles estão agindo agora, né? Aqueles que você votou, que foi eleito, seja como deputado, seja como governador, seja como presidente, veja como está sendo as ações dele, né? A partir de janeiro, né? O ano que vem que eles vão começar a tomar posse, né? Veja qual vai ser as ações dele, né? Se informe, né, o que está sendo feito, se informe a respeito da economia do nosso país, se informe a respeito da nossa educação, né? Não só a macro, mas também a micro, né? Porque às vezes a gente fala, né? E às vezes nem está em nós, né? Mas a gente tem que ver na nossa cidade se está havendo melhoras, se está havendo transformação, né? Na sua cidade, no seu bairro. E começar a se mover, porque as eleições, o tempo de votar acabou, né, pastor Homem? Mas de se engajar, não. Como cidadãos, a gente tem que estar engajado sempre. A gente tem que procurar saber sempre. Então, esse é o nosso papel: orar, interceder, mas também conhecer, procurar conhecer e também procurar ajudar os nossos governantes, né? Como a gente falou aqui, tem gente que só quer ser espectador, né? Mas não quer pôr a mão no arado, não quer fazer nada em melhora da sua cidade, do seu bairro. Só fala que só vê os problemas, né, pessoal? Não, meu bairro tem que melhorar aqui, ó. Não sei o quê, mas não, né, não vai lá revitalizar, não ajuda, né? Eu lembro quando eu morava no Maria Amélia, pessoal, tinha uma rotatória lá no Maria Amélia, né? Eu morava no Maria Amélia 1, tinha uma rotatória. E essa rotatória fizeram ali e deixaram ela ali, sem nada. Mas tinha um vizinho lá que ele gostava de cuidar de flores. Olha só, ele foi lá e começou a plantar flores naquela rotatória. E ele mesmo cuidava daquelas flores. Não foi um político, ele não era político, ele não era nada, né? Ele era apenas alguém que gostava de flores e viu uma necessidade ali, né? E falou: não, eu vou trazer vida para esse local. E a rotatória ficou bonita, porque era alguém que se preocupava. Às vezes você acha que você não pode trazer nada, né, de diferença, mas você pode fazer uma diferença no seu bairro, né, para perto de você, na sua rua, né, no meio da sua vizinhança. Você pode se engajar e seja alguém que se preocupe, né, se informe, interesse em cuidar, né, e saber o que está acontecendo no seu país, né, o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, tá bem? Então, não pense só nas eleições daqui a 4 anos ou nas eleições daqui a 2 anos, né, pastor Almir, que vai ser de prefeito e vereador. Mas pense né, em todo momento, né, você tem que estar se informando sobre o que está acontecendo, para que você faça um voto na próxima vez. Se votou errado agora, vote consciente na próxima, né? Uma hora a gente acerta, né? Uma hora a gente vai votando, e a gente acerta. Mas a gente tem que começar a se interagir mais e procurar se informar mais, tá bom? Então, na semana que vem, estamos de volta aqui com o nosso Base Bíblica Podcast, continuando sobre política e religião. Existe relação entre eles? Então, que você venha participar aqui conosco. Agradeço a todos que participaram aqui, deixaram sua mensagem. A irmã Ruth também entrou aqui, né? Agradeço. Aqueles que participaram de forma indireta, mesmo não escrevendo mensagem, mas muito obrigado. Aqueles que vão nos assistir depois, né? Porque tem gente que assiste depois, já agradeço também. E que vocês venham estar participando aqui sempre e dá dicas, né, pastor, sobre o que nós devemos falar. Isso. Traz aí, não fala sobre isso. Se tiver nome, né, de outros livros, pode falar. Exato. Eu queria que vocês falassem sobre isso, eu queria que vocês falassem sobre aquilo, né? E a gente vai fazendo aqui, né? A gente precisa também do seu feedback. Às vezes a gente traz uns podcasts aqui sobre o que a gente
pensa aqui, né, pastor? Vamos falar sobre isso, mas você também pode dar um retorno, pode dar um feedback, pode falar sobre o que nós devemos melhorar, né? Claro, e aí a gente vai melhorando, aperfeiçoando. Mas muito obrigado pela sua vida. Que Deus te abençoe. Semana que vem estamos de volta. É o chamar mais do que uma igreja, uma família.